45. Regressor Instruction. Capítulo 221. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Não importa o quanto eu esfreguei meus olhos, o resultado permaneceu o mesmo, verificando a característica única do monstro de nível lendário chamado Dark Dragon, de Aluria, afeto distorcido e perigoso. Número pai não pode impedi-lo, número mãe também é irritante. O que é isso? Era difícil entender o que diabos estava acontecendo. De alguma forma, eu podia sentir que ele tinha se apegado muito a mim, mas nunca esperei que ele crescesse e fosse nessa direção. Isso. Achei tão ridículo que não pude deixar de rir. Talvez seja porque eu estive longe por muito tempo. Achava que tinha sido bom com ele e o amado do meu jeito, mas não percebi que ele se tornaria assim porque eu não ia vê-lo há muito tempo. Além disso, o que há com essas hashtags? Se Dialogia soubesse o que seu filho pensava dela, seria como uma estaca em seu coração. A única coisa de que pude me aliviar é que sua disposição ainda não havia sido decidida. É possível alterar a característica já criada. Eu estava ansioso com uma coisa. Não havia escolha a não ser orar por uma boa disposição. Parecia um pouco tarde, mas tenho que prestar atenção à sua educação com todas as minhas forças a partir de agora. Se você pode mudar as probabilidades, mude. Eles têm que escolher uma disposição que seja a mais boa e segura possível. Só então essa situação extrema poderia ser revertida. Eu disse que você tinha que ficar quieto, não disse? Ah. Não é bom se você ameaçar outras pessoas. Kick. Hoje, você precisa ficar quieto para estar junto comigo. Caso contrário, vou mandá-lo de volta para sua mãe imediatamente. Você entendeu? Que ele tinha uma expressão cheia de insatisfação. No entanto, vendo que ele balançou a cabeça, parecia que ele não queria voltar para sua mãe. Foi natural mostrar tal reação, já que só o vi novamente depois de alguns meses, mas minha ansiedade não foi embora. Tive vontade de mandar Totri de volta para sua mãe imediatamente. No entanto, quando me lembrei de como Dialogia parecia cansada, não poderia. Primeiro, tive que controlar Dialogia com uma meia ameaça para mantê-lo bem comportado. No entanto, ele ficava tremendo e lançando olhares desconfiados sempre que as mulheres passavam. A maioria das pessoas estava interessada em saber se ele parecia fofo, soprando ar pelo nariz enquanto piscava aqueles olhos grandes. Eu tinha certeza que ele morderia se elas se aproximassem demais. Ao entrar na sala de aula com esses pensamentos, vi os recrutas me olhando com expressões nervosas no rosto. Eles me cumprimentaram assim que me sentei. Instrutor, olá. Sim. Bom vê-los, pessoal. A forma como todos aqui me trataram mudou no momento em que descobriram meus títulos, e como a maioria deles tinha seu talento básico situado na alquimia. Eu também sabia que quanto mais eles tentavam obter informações sobre mim, mais eles percebiam o quão único eu era neste campo. Claro, pode haver pessoas mais fortes do que Shai-Ra, e pode haver magos que estavam mais familiarizados com a magia do que Jungayan, mas não havia alquimista melhor do que eu, pelo que eu sabia, especialmente entre jogadoras. Eu era um alquimista dragão, uma classe lendária única. Mesmo que houvesse alguém que tivesse uma compreensão melhor da alquimia do que eu, não havia como ele me seguir no campo relacionado aos dragões. Em outras palavras, eles me viam apenas como um mero trabalhador da produção, então eles devem ter pensado que eu havia chegado ao topo apenas com a alquimia. Eu fui uma pessoa que mudou a percepção do continente sobre a alquimia e fui nomeado um dos 8 assentos do continente. Cheguei até a me dedicar bastante a essa aula, então não era absurdo que as pessoas que me respeitassem começassem a aumentar. Até eu acho que é um pouco incrível. Eu podia até ver Ansura se endireitando, esperando o que eu estaria ensinando hoje. Infelizmente, não tinha a intenção de começar outra aula. Na verdade, não haverá aula hoje. Ah! Assim que eu disse isso, mais da metade da classe assumiu uma expressão de tristeza. Embora os recrutas acabassem gostando das aulas de alquimia, eu já havia ensinado tudo o que podia. A próxima direção que eles tomariam dependeria inteiramente deles. Também faltam apenas 3 dias para a conclusão. Eu ensinei a maioria das coisas básicas. Alguns de vocês já mudaram sua classe de alquimista, então vocês devem saber, alguns dos conhecimentos que eu dei a vocês são muito maiores do que o conhecimento básico que eles geralmente dão aqui.
embora tudo isso seja baseado na introdução à alquimia de Ramos Stucker. Livros grau heróico continham informações mais avançadas do que um livro normal. Mais da metade dos recrutas da minha classe não teria nenhum problema em ganhar algum dinheiro apenas por ser um alquimista. Na verdade, mesmo se fizéssemos um experimento de alquimia hoje, não haveria uma grande diferença para vocês. A partir de agora, esta é uma área onde cada pessoa deve estudar na direção que escolherá tomar. Depende de vocês como vocês vai crescer. Um dos meus alunos mais dedicados levantou a mão. Então a aula de hoje. Vamos torná-la um pouco mais divertida. Para esta sessão, vou transformá-la em um momento para responder às suas perguntas. Talvez isso seja um pouco mais útil para vocês. Vou responder a qualquer pergunta que vocês possam ter. Eu esperava receber algumas perguntas relacionadas ao meio acadêmico, por isso a primeira pergunta me surpreendeu. Bem, então instrutor Lei Long. Se estiver tudo bem, posso perguntar sobre a criatura nas suas costas. Muitos dos recrutas pareciam desconfiados de Totori, que estava olhando feio para todos eles. Não era uma pergunta que eu não pudesse responder, então falei sem hesitação. É um dragão. Murmúrio responderam a minha resposta. Eu sou Kim Myeong, uma recruta que foi nomeada para se juntar ao Guilda Mágica. Isso. Ouvi dizer que um dragão escolheu o instrutor Lei Long. É esse dragão? O dragão que me escolheu é a mãe deste bebê. Talvez, se você for a Lindell, possa verificar com seus próprios olhos. Há um grande ninho fora da cidade. Em termos de tamanho, provavelmente será várias vezes maior que este campo de treinamento. Uau! Eu gostaria de contar um pouco mais, mas a maioria das informações detalhadas sobre o dragão é confidencial. O Império controla as informações. Claro, informações muito básicas já estão disponíveis no mercado, mas... Enfim, vamos parar de falar sobre isso. Alguma outra pergunta? Instrutor Lei Long? Sim. Se estiver tudo bem, por acaso, você, com a rainha mercenária? Sim. Eu tenho um relacionamento com ela. Estão realmente fazendo essas perguntas? As que estavam me perguntando eram as mesmas garotas que torturaram a Sora. Parecia que elas não estavam cientes do quão valioso este tempo seria para elas. Você tem planos de adicionar mais amantes? A próxima pergunta foi um pouco mais espetacular. Aparentemente, estavam mais interessados em questões pessoais. Infelizmente, se elas pensaram que eu aceitaria um delas, elas se enganaram. Totori também começou a encarar parecendo aparentemente frustrado com suas perguntas. Eu também me senti um pouco aborrecido, mas sabia que era minha culpa não especificar quais perguntas esperar. No entanto, para esses recrutas, eles estavam desperdiçando a oportunidade de obter boas dicas de alquimia. Foi então que Ansura levantou a mão. Eu sou Ansura. Isso. Sobre o que você disse antes, você disse que a partir de agora, é uma área onde cada pessoa deveria estudar. Eu quero saber exatamente o que você quer dizer. Tudo bem. Essa era uma boa pergunta. Era a pergunta mais realista para se fazer. Posso pensar nisso como uma pergunta que me pergunta como eu queria crescer? Estou envergonhada, mas... Isso mesmo. Ela provavelmente estava perguntando isso porque sabia o quão sombrio era seu futuro. Bem, se eu fosse explicar de forma simples, você poderia pensar nisso como entrar em um curso avançado de uma disciplina. Suponhamos que estejamos aprendendo sobre carros. Vocês agora perceberam como é um carro. Nós sabemos como é um carro e sabemos o que ele faz. Sim. Vamos pensar nisso como uma pequena especialização. Sim, especialização. Agora que percebi o que é um carro, só preciso examiná-lo com um pouco mais de intensidade. Qual caminho você vai? É claro, é com você. Algumas pessoas vão estudar o exterior dos carros, e outras vão cavar os motores e alguns na parte interna. Talvez algumas pessoas mudem de direção e pensem em motocicletas. O mesmo vale para a alquimia. Poções, homúnculos, quimeras, catalisadores. As áreas variam. Claro, pode haver outras áreas que eu não conheço. Se estiver tudo bem, posso perguntar qual área você estudou? Claro. Eu me formei em corpos vivos. Naturalmente, também pisei em outras áreas, mas pode-se dizer que a principal coisa que comecei a pesquisar foi sobre pulsões e corpos vivos. Depois disso,
Estudei dragões profissionalmente. Ah! Ser um pioneiro em um campo tem um grande mérito. Aqueles que pensam o que pode ser feito apenas com a alquimia são pessoas que não merecem ser alquimistas. Veja. Enquanto eu lentamente reuni o poder mágico em minha mão, o poder mágico espirrou da minha mão com um som de estalo. Enquanto eu agitava meus dedos levemente, um par de braços de dragão começou a se formar em cada lado do quadro negro atrás de mim. Nesse ponto, os recrutas provavelmente já sabiam que esse não era um modelo simples. Embora o tamanho tenha sido reduzido para um que pudesse caber na sala de aula, eu podia ver os rostos deles ficando brancos quando os braços começaram a se mover. Não. Não pode ser. A admiração estava escrita no rosto de todos. Como? Isso é um absurdo. Como isso é possível? Esforço e experiência, correção de classe, o apoio de uma maga genial e um dragão dedicado, recursos, bem como sorte natural. Na verdade, os mais importantes foram os três últimos, mas eu não poderia dizer isso. Parece um pouco difícil responder a essa pergunta. Tudo bem dizer que o que acabei de mostrar é o meu ganha-pão. Se vocês pensar cuidadosamente sobre por que um alquimista não é apenas uma classe, mas a classe superior de um mago, a resposta virá eventualmente. Ah! Vocês podem ser capazes de perceber as coisas ridículas que imagina em sua cabeça. Se você apenas beber, poderá fazer uma poção que pode transformá-lo em um sobre-humano. Talvez haja alguém que possa criar o homúnculo ou a pedra do sábio. Claro, mesmo que leve uma vida inteira, algumas pessoas não percebem nem a metade do conteúdo da classe. Sua pergunta foi muito boa, recruta Ansora. Obrigada. Muito tempo se passou recebendo perguntas desnecessárias. Vamos terminar com algumas palavras. Ah! Todos vocês trabalharam duro. Ponto. Talvez a maioria de vocês tenha recebido ofertas de guildas ou clãs, certo? Sim. Alguns são médios, alguns são grandes e alguns são pequenos, mas bem, não importa. O importante é que Lindell precisa de vocês. Ponto. A razão pela qual entrei para essa aula é que me pediram para compartilhar alguns dos meus conhecimentos de alquimia no nível da cidade. Não, no nível do Império. Se vocês pensar dessa maneira, encontrará uma resposta. O mundo mudou. Eles acham que precisam de um alquimista no nível do Império para que os clãs e guildas possam investir um pouco mais na alquimia e em outras posições de produção. Ah! Vocês fazem parte de um projeto abaixo do nível do Império. Não vou dizer para vocês mostrar um desempenho excelente, mas pelo menos tente se sair bem e não se sintam humilhados. Se vocês não puder provar seu valor, será jogado para trás e terá que mendigar na estrada. Não sei se eles entenderam o que eu disse, mas a sala agora estava silenciosa. O motivo pelo qual ensinei com o melhor de minha capacidade não foi porque gosto de vocês, mas porque era um projeto nacional. Acho que vocês podem entender do que estou falando. Ponto. Não desonrem meu nome, todos. Ponto. Se você vier a mim quando estiver passando por um momento difícil, eu lhe darei um conselho. Obrigado pelo trabalho árduo. Regressor Instruction capítulo 222. Terminar a aula dessa maneira foi agridoce. Se alguém perguntasse se me tornei afetuoso, eu simplesmente diria não. Agridoce é tipo amargo mas também é doce. E vice-versa. Embora eu não gostasse muito de pessoas como Ansora, a maioria dos alunos que trabalhavam duro eram gentis. Embora eu me sentisse um pouco afetuoso, não foi o suficiente para eu sacrificar minha vida por um deles. Se eles viessem a mim durante suas dificuldades, eu ficaria feliz em dar uma refeição, bem como alguns conselhos. Essa era exatamente a distância certa entre um instrutor e um aluno. Na verdade, eu não tinha nenhuma preocupação com eles agora. Cada um estará fazendo seu próprio ganha-pão. Na verdade, exceto por alguns, incluindo Ansora, quase todos os recrutas conseguiram entrar nas guildas médias ou grandes. Em primeiro lugar, considerando a finalidade dessa aula, foi um resultado muito natural. Não havia razão para não conseguir alquimistas que guardavam conhecimento bom e útil em cada guilda e clã. Mesmo que suas notas fossem um pouco excepcionais, eles recebiam ofertas de grandes guildas, e aqueles com alto poder mágico ou alta inteligência ficavam felizes com as ofertas vindas de todos os lugares. Claro, eles não podiam receber o pagamento inicial e o salário anual tanto quanto um trabalho de combate,
mas pelo menos ainda era mais alto do que o de um trabalho de produção normal. Eles foram tratados melhor do que um meio-mago que não conseguia usar magia corretamente. Como uma nota lateral, a maioria dos que escolheram o posto de combate no primeiro dia, ignorando o meu conselho, ficaram infelizes. Os magos, não apenas estavam sem poder mágico, mas também sem compreensão, perderam seu lugar para ir, e os guerreiros sem talento certamente se tornariam comida de monstro em breve ou desperdiçariam suas vidas nas favelas. Como resultado, o aumento da alquimia começou dentro de Lindell. Nessa situação, era óbvio que a maioria das guildas não vão atrás da Ansora, cujas notas eram altas. Eles provavelmente ouviram a notícia de que ela tentou se esgueirar para o laboratório da Jungaia e roubar suas realizações. Normalmente, aqueles com essa tendência seriam excluídos do grupo. Claro, a verdade é que ela me atropelou com um truque maldoso, mas ajudou ela. O fato de eu acabar com a situação dessa forma, em vez de revelar o assédio sexual inútil. Se a verdade fosse anunciada para o mundo, estava claro que todas as guildas e clãs que não quisessem ser odiados por Azul tentariam derrotá-la. O resultado atual dela é muito bom. Mesmo que ela não tivesse recebido uma oferta durante o período de treinamento, ela provavelmente iria conseguir um outro emprego se ela se candidatasse a um emprego e conseguisse uma entrevista. Ela tinha uma habilidade. Ansora. Quando eu, inconscientemente, murmurei o nome dela, Totori começou a gritar. SHHH. Você deve ficar quieto. Kik. Eu precisava suprimir Totori logo, muito parecido com o que fiz com Jungayan. Afinal, ela era a razão pela qual havia melhorado na observação dos padrões de comportamento das pessoas. Eu gritei por um momento, mas já havia lágrimas em seus olhos grandes. A culpa logo me dominou. Mesmo assim, eu preciso ser um pai duro. Diluía. Ah, ah, ah. Está tudo bem quando é só você e eu ou com sua mãe, mas você tem que ter cuidado quando está com outras pessoas. Do contrário, papai não poderá ficar com Diluía. Kik. Já que você é inteligente, acredito que vai entender o que papai quer dizer. Estou certo? Kik. Bem a tempo, vi duas pessoas se aproximando. Yu Aong e Kim Kisheol. Vendo por dentro o cauteloso Kim Kisheol, eu sabia que tinha feito um bom trabalho na minha atuação. Yu Aong logo me alcançou, parecendo satisfeita. Instrutor Lei Kilong. Kim Kisheol não teve escolha a não ser se aproximar de mim também, embora com relutância. No entanto, houve um brilho nos olhos da Aong. Kiek! Ponto de exclamação. Uma vez que dei um aviso a Totori, ele ficou quieto. Ah, recruta Yu Aong. Recruta Kim Kisheol. Eles pareciam muito próximos agora, o que reforçava o quão cruel a Aong poderia ser. Arrepios subiram ao longo da minha pele quando eu vi o quão boa ela agora estava agindo. Kim Kisheol, que não sabia de nada, pensou que mais uma vez havia recuperado o coração de sua namorada, mas isso estava longe de ser verdade. Instrutor. É. Você pensou sobre? Não. Ainda não. Isso é uma vergonha. Posso adiar minha resposta até a cerimônia de conclusão? Você já assinou um contrato, você. Suas habilidades de atuação provaram ser comparáveis às do Ankimo. Sim. Claro. Pensando sobre isso. Ele é. Olá, instrutor Lei Kilong. Sou Kim Kisheol. Sou o namorado dela. Oh. Já ouvi falar de você. Eu ouvi que a Aong está em dívida com você. Obrigado por cuidar dela. Não. Pessoas como Yu Aong não são pessoas que podem ser vistas facilmente em qualquer lugar. É natural. Ah. Vocês dois ficam bem juntos. Sim. Recentemente, houve alguns mal-entendidos. Eu poderia reconhecer a expressão do Kim Kisheol como se tivesse com inferioridade. Seu olhar estava fixo em Totori, pendurado atrás de mim, e ele também parecia ter inveja das roupas que eu estava vestindo. O ciúme não ficava bem nele. Enquanto eu calmamente me virei para Yu Aong, eu vi que ela se sentia muito bem enquanto continuava sorrindo. Ela não vai ficar estranha com essa experiência, certo? Nesse ponto, minhas preocupações começaram a aumentar, mas eu sabia que ainda não era perigoso, no caso dela. Fiquei ainda mais preocupado com o fato de que Totori também estava obcecado pelo peito dela. Kiek. Foi então que Yu Aong, que não havia notado,
Moveu seu corpo um pouco mais ativamente. Ah, é o bebê, de Aluria, de quem você falou da última vez. Sim, recruta eu Aeong. Ele é bonito. Posso tocá-lo, só uma vez? Ela não apenas o aconchegou mais perto de seu peito, mas sua voz também tinha assumido um tom mais alto. Qualquer um sentiria que ela estava constantemente enviando sinais de que queria parecer mulher para mim, não importa o que. Eu estava preocupada que Tolto-ri enlouquecesse, mas vendo que ele permaneceu em silêncio, Aeong parecia estar dentro da faixa permitida. Claro, seu corpo tremia, mas não houve reação ofensiva. Em vez disso, Kim Ki-cheol provou ser o mais irritado. Sua expressão agora mudou para hostilidade. Tolto-ri não gosta muito do toque de mãos humanas. Seria melhor passar um tempo juntos mais tarde. Você pode se dar bem com ele rapidamente. Mesmo? Sim. Que tal amanhã à noite? Foi Kim Ki-cheol quem respondeu por ela. Instrutor Lee Ki-leong, Aeong não tem tempo amanhã. Sim. Eu adoraria, instrutor. Mas Seo Aeong o interrompeu. Aeong. Eu tenho tempo. Claro, está tudo bem, instrutor. Ah, que sorte. É. Instrutor. Já que estamos nos encontrando. De novo, posso perguntar a mesma coisa para você? Perguntar o quê, mulher? Embora Aeong não tenha dito diretamente o que estava pedindo, o olhar sugestivo em seus olhos eventualmente me fez sorrir. Gênia. Não falam que a vingança de uma mulher não conhece limites. Essa atuação, que parecia dizer que havia algo peculiar entre nós, era melhor do que a própria atuação do An Kim. Eu realmente tenho que recrutar essa. Talvez ela nem soubesse que tinha esse tipo de talento. Aposto que, se ela recebesse a orientação adequada de An Kim, não seria diferente de receber o prêmio de atriz Lindell. Eu realmente gostei do que você me ensinou da última vez. Não fizemos nada. Fiquei um pouco envergonhado com isso repentinamente. No entanto, não tive escolha a não ser responder. Claro. Aeon. Em vez disso, gostaria de perguntar que é divertido estar com Aeon também. Eu vou te ensinar tudo que eu não pude da última vez. Mesmo? Sim. Mas também aqui Sheol. Não. Você não precisa se preocupar com Opa. Acho que ele não sabe muito. O instrutor Lei Ki-leong ensina melhor. Então, vejo você, instrutor. Nós vamos indo. Bem. Claro, o que estaríamos fazendo seria completamente inocente, mas Kim Ki-cheol definitivamente pensaria que não estaríamos tramando nada de bom. O que está acontecendo? Você tem que encontrá-lo amanhã? Ah, você não precisa saber. O que? Não, porque você está tentando intervir no que as pessoas fazem. Isso não é uma obsessão? Foi Opa quem me pediu para ficar calmo e longe. Não se preocupe muito com minhas coisas. Aeon. Ainda. Enquanto eles se afastavam, os resquícios de discussão chegaram aos meus ouvidos. Eu tinha inicialmente pensado que ela era uma idiota apenas andando por aí sorrindo, mas ela parecia entender o conceito de como mexer com Ellie corretamente. Como todos podiam ver, Kim Ki-cheol estava ansioso, enquanto Yoo Aeong parecia relaxada. Ele nem se atreveu a perguntar abertamente se ela estava traindo. A dinâmica de poder no relacionamento foi completamente revertida. Nesse ponto, Kim Ki-cheol estaria constantemente se perguntando sobre a possibilidade da Aeong e eu termos um caso pelas costas dele. No entanto, algo inesperado ocorreu. Parecia que ele não era o único que pensava assim. Kek. Tolto-ri começou a chorar. Ele deve ter entendido a conversa que acabou de acontecer. Claro, eu não pensei que Tolto-ri notaria essa atmosfera estranha, mas considerando que ele era mais inteligente e rápido do que a maioria das pessoas, eu deveria ter esperado isso. Lágrimas grossas continuaram a molhar meu ombro enquanto ele me abraçava com força, como se não quisesse me deixar ir. Ele então continuou chorando tristemente. Seu pai não está fazendo nada errado, tudo bem? Estou falando sério. Agora eu me senti ainda pior. Papai só tem Tolto-ri. Eu não estou tendo um caso e deixando sua mãe. Não, eu já era um pedaço de merda de classe baixa mesmo naquela época. Droga, Regressor Instruction capítulo 223. Eu sabia que essa era uma questão importante. Era natural para mim querer mostrar a Tolto-ri todas as coisas boas,
pois ele ainda não havia formado sua disposição. Ele até já tinha uma característica estranha. Se ele terminasse com uma disposição egoísta ou calculista, haveria um grande problema criando ele. HMM. Eu não podia mais ficar parado em relação à educação de Totori. Eu simplesmente não poderia confiar a Dialogia em um assunto tão crucial. Vendo a criança dormindo ao meu lado enquanto bufava, comecei a me perguntar se minhas preocupações eram inúteis. No entanto, em qualquer caso, eu tive que prestar atenção em seus estágios iniciais, pois em breve ele terá energia suficiente para explodir um castelo com um simples suspiro. Quando lentamente desviei meu olhar de Totori e olhei para frente, vi duas mulheres que ainda estavam fixadas nele. Ele é realmente fofo. Sim. Parece um pouco cansado. Ultimamente, estava tão animado que não conseguia dormir bem. NT, vou traduzir Totori como sendo homem até que ele vire fêmea mesmo. Eram Shai e Dialogia. É bastante surpreendente ver que elas se tornaram muito próximas depois de apenas 3 dias. Shai-Ha também mantinha um relacionamento relativamente amigável com Jungayan, então pode-se dizer que ela tinha uma boa sociabilidade à sua maneira, mas Dialogia era um pouco diferente. Mesmo que sua sociabilidade fosse zero em primeiro lugar, ela não poderia nem mesmo se misturar. Eu tive um pressentimento sobre como Shai-Ha poderia se aproximar dela. Talvez Shai-Ha foi capaz de desenvolver seu relacionamento porque ela entendeu o coração da mãe até certo ponto. Olhar para Shai-Ha acariciando suavemente a cabeça de Totori era semelhante a como alguém acaricia um animal. Ei-Ha, você não vai à cerimônia de conclusão? Ah, já é tarde. Bem, se eu ficar do começo ao fim, o que eu faria? Enfim, só preciso memorizar um discurso de parabéns. Os executivos resolvem fazer o resto. E você? Eu vou mais tarde. Tenho que sair hoje, mas há algumas coisas que ainda não organizei. Estou quase terminando. O tempo voa. Já é a cerimônia de conclusão. Oh, você conseguiu o que queria. Ponto. Você não poderia no final. Não. Vou apenas dar uma olhada dentro de Lindell. Era difícil encontrar um mago útil, então tentei encontrar arqueiros também, mas não gostei de ninguém. Todo mundo está abaixo dos meus padrões. Você está dizendo isso para os outros clãs e guildas, recrutando crianças abaixo desse nível, possam ouvi-lo? Eu não quis dizer isso. Eu estava brincando. Você não precisa entrar em pânico. Isso é tão malvado. Eu ainda quero dizer algo, no entanto. Tudo bem? Se é um conselho, é bem-vindo. A Azul tem uma linha que é muito alta em primeiro lugar. Então, parecemos assim, hein? Não, mais do que Azul. Você parece estar colocando padrões estritos nas outras pessoas. HMM. Você pode pensar assim. Eu sabia que Shai-Ha estava certa. Em primeiro lugar, os membros da Azul são um pouco estranhos, querido. Nós dois sabemos o quão fortes são Kim Il-sung e Jungayan, os dois gênios. Tem também aquela garota, Kim Hee, e até aquele sacerdotisa, Sun Yeong. Ela não é muito boa, mas é familiarizada por natureza com o poder divino. Sim. Shuejin, aquela garota, não pode ser chamada de gênia, mas ela é definitivamente talentosa. Acho que se esforçar também faz parte do talento. Aposto que provavelmente Kim Hee, não importa o quão forte a criança fique, terá dificuldade em alcançar alguém como Shuejin. HMM. Na verdade, é estranho como todas essas pessoas talentosas estão reunidas. Normalmente, a maioria dessas pessoas deve estar executando sua própria guilda ou clã em algum lugar. Bem, de qualquer maneira, mesmo se deixarmos esses monstros de lado, existem outras pessoas comuns em sua guilda, certo? Sim. Você também. Sim. Assim como a maga Wang Jeongyeon. E a grande gordura de sua guilda. Oh, você disse que era Park Deokegu. Não é o mesmo para ele. Mas pelo que eu posso ver, essas pessoas também são membros da guilda que não deveriam ser deixados de fora agora. Isso era definitivamente verdade. Mesmo que você e a maga Wang originalmente tivessem um pé no grupo de combate no exército não combatente, não é assim para Park Deokegu, certo? Sinto um pouco de pena dele, mas na verdade, pensei que ele iria cair logo. Na verdade, eu tinha pensado a mesma coisa que ela. Olhe para ele. Ele não apenas resistiu por mais tempo do que eu pensava, mas também foi capaz de melhorar.
É porque os membros da guilda ajudaram e se preocuparam tanto com ele que aquele porco um dia se tornará um jogador do topo. Você tem razão. Se fosse antes, eu teria balançado a cabeça com as palavras da Shai-Ha, mas era definitivamente diferente agora. Claro, Deokegu pode ser mais famoso como um linha de frente com um nome famoso, mais que se tornar famoso por sua força pessoal, mas certamente, Park Deokegu agora tinha potencial para alcançar o grupo do Kinsung. Mesmo as pessoas comuns podem ser fortes, com o apoio e os cuidados certos. É por isso que a linha de frente e recrutamento da nossa rede é menor do que o esperado. Na verdade, há momentos em que pessoas das quais você nunca esperava nada de repente se destacam, sabe? O talento é, claro, importante. Existem casos em que você não pode fazer nada. Mas quando eu vejo as pessoas, há mais uma coisa que vejo além do talento. O que? Sua força de vontade. Bom. Na verdade, é por isso que, no início, aceitei o seu pedido aqui. Pode parecer engraçado, mas seus olhos eram um pouco diferentes. Normalmente, aqueles que estão desesperados conseguem uma ou duas coisas. Certamente fazia sentido. Mesmo que meus olhos pudessem ver quase tudo, não necessariamente previa o futuro. Na verdade, eu não tinha ideia de que Park Deokegu cresceria tanto. Ao mesmo tempo, nunca esperei que Lei Ji estivesse perfeitamente instalada nos Cisnes Negros. O mesmo vale para mim. Você vai fazer do seu jeito, mas é o que eu queria dizer. Vamos sair e dar uma última olhada. Após a cerimônia de conclusão, você deve levar seus filhos da guilda de qualquer maneira. Ah, você tem que fazer o discurso, certo? Sim. É irritante, mas tenho que fazer. E sobre dialogia? A princípio pensei que dialogia não gostaria de ir. Seria difícil ir juntos, Shai-Ha. Dialuri ainda está dormindo. Ah. Então nos encontraremos depois que eu terminar. Bem. Azul não precisa de cerimônia de conclusão ou algo assim. Pensando bem, a roupa que Shai-Ha usava era um pouco diferente do normal. Normalmente, ela preferia usar roupas com um pouco de exposição. Foi a mesma coisa quando a conheci e quando a vi usando um vestido na festa. Parecia que agora ela pensava que tinha que ser formal. Vendo que ela estava usando uma armadura muito legal, parecia que não haveria problema em chamá-la de Cavaleira Vermelha em vez de Mercenário Vermelho. Eu também estava vestida com capricho, mas não podia ser comparada à sua extravagância atual. Ela é realmente legal. Enquanto nos dirigíamos para o salão de torneio do centro de treinamento, sendo escoltados pelos membros, vi todos os recrutas alinhados. Na plataforma, os principais mestres da guilda de Lindell estavam sentados em uma tenda simples enquanto observavam eles. Yunsung. Claro, até que Yunsung se destacou. Embora ele estivesse falando com a mestra da guilda dos Cisnes Negros, Park Eun-joo, ele sorriu quando me viu. Eu não queria acenar minha mão, então cumprimentei com um aceno de cabeça. Enquanto isso, Shai-Ha subiu na plataforma sem dar outra olhada para os recrutas. Embora alguns recrutas olhassem para o cabelo ruivo da Shai-Ha em uma posição imóvel como se estivessem surpresos, a maioria deles tinha uma expressão tensa. Pensando bem, é a primeira vez que a veem. Ela foi classificada como a melhor jogadora de Lindell, bem como a líder da rede. Seu cabelo ruivo esvoaçando atrás de sua armadura fazia parecer uma deusa no campo de batalha. Normalmente, esse tipo de pessoa exalava uma aura intimidante, mesmo sem tentar. Não sei se é um exemplo adequado, mas era semelhante a assistir TV. Eu também subi ao pódio com ela. Sentei no lugar certo e olhei ansiosamente para os recrutas, mas infelizmente ninguém se destacou tanto. Após o término da cerimônia, Lei Shang-Ryu e o Aoning se preparariam para ir para Lindell comigo. Eu pude ver alguns olhares. O caso do Qin Xiao foi bem resolvido? Ao ver a expressão feliz da Aoning, senti que sim. Talvez ela estivesse pensando em mexer mais um pouco com ele após a cerimônia de conclusão. Lei Shang-Ryu ficou parado, usando a máscara que sempre usava, mas me lançou um olhar favorável. Foi então que Shai-Ha começou seu discurso. Eu sinto muito por fazer você sofrer por uma provação como um discurso. Eu gostaria de ir para Lindell e focar na minha própria vida, mas geralmente, há eventos e costumes inúteis nesses lugares. Na verdade, não tenho muito a dizer a vocês. Os executivos da guilda escreveram os comentários de felicitações.
Ela não vai ler. Não gosto dessas coisas e tenho certeza de que vocês precisaram de um conselho um pouco mais realista do que apenas tentar parecer bem lendo algo assim. Olhando para as expressões dos executivos dos mercenários vermelhos de pé juntos no pódio, eu poderia dizer que eles já esperavam isso. Na verdade, é inevitável segurar uma espada quando chega aqui. Que você seja um operário ou um detestador de brigas, um dia chegará o dia em que terá que levantar sua espada. Monstros podem atacar a cidade ou uma guerra pode acontecer inesperadamente. Os jogadores são projetados para viver dessa maneira. Esta foi uma história interessante. É por isso que demos a soldados não combatentes e pessoas treinamento inútil, como treinamento físico básico. Essa expressão será fácil de entender para quem ainda não conhece a situação do mundo. Vocês foram enviados aqui como guerreiros e também foram criados como guerreiros. Do ponto de vista da Terra, pode parecer ridículo, mas vocês são todos guerreiros. A possibilidade de desastre com certeza é algo que pode fazer você encolher, mas, claro, todo mundo tem formas diferentes de lutar. Bem, se eu continuar falando assim, vou acabar imaginando. Tudo o que quero dizer é uma coisa. Não seja morto em lugares inúteis. Ponto. Ponto. Todo o local ficou quieto. Vejo vocês no campo da grande batalha, novatos. Como se planejado, a bandeira dos mercenários vermelho foi levantada. A cerimônia terminou com todos os membros mandando uma saudação a Shai-Ra. Eu não tinha escolha a não ser pensar que não seria tão ruim mesmo se eu fosse para o rei em vez de ir para Azul com Kim Sung. Você gostaria de dizer uma palavra também? Quando balancei a cabeça, ela desceu da plataforma, parecendo perfeitamente à vontade. Eu realmente vou me apaixonar. Em vez de ser uma mulher, a pessoa que Shai-Ra se tornou era legal. Graças ao fato de ela ter me distraído de todo o coração, não havia tempo para dar uma olhada nos recrutas que aguardavam a conclusão. Enquanto eu tentava fazer uma última olhada, os outros executivos da guilda começaram a retirar suas cargas. Alguns recrutas começaram a se deslocar para os vagões que os levariam a Lindell, e Azul, que recebeu 2, não foi exceção. Yo Aong e Lei Shang-Ryu estavam agora a caminho da bandeira azul. Foi então que apareceu uma pessoa no meu campo de visão, alguém que não tinha recebido nenhuma oferta e por isso ficou à beira, à procura das carroças que aguardavam para partir. Ansora. Por alguma razão, parecia semelhante a quando eu tinha visto Lei Ji no ano passado. Eu tinha pensado em trazer Sora junto, mas sabia que Azul não precisava de outro alquimista. Claro, eu também sabia que não seria ruim usá-la, já que ela tinha desejo por isso, mas já que ela já tinha atrito comigo. Normalmente, aqueles que estão desesperados conseguem uma ou duas coisas. As palavras que Shai-Ra disse antes de virmos para cá permaneceram na minha cabeça. Eu costumava olhar para a janela de status dela, mas nada havia mudado muito desde antes. Não. A coisa mais importante havia mudado. Fiquei tão surpreso que comecei a rir. Classe, bruxa. NT uma breve explicação dessa classe. Essa não é mago tipo a fofa Jung. Se eu não estiver errado, essa é bruxo que é tipo mago, mas usa magia das trevas ou Dark. Nosso proto ia escolher essa no início, mas ele sabia que podia sofrer rejeição da sociedade e ser perseguido por pessoas religiosas. Nossa, que memória você tem, Flex. Quase inconscientemente, comecei a gritar. Ei, venha aqui. Eu vi as pupilas da Ansura tremendo quando ela percebeu que eu estava falando com ela. Por favor, venha aqui, Ansura-se. Embora eu estivesse falando o mais formalmente que pude, ela não parava de tremer. Regressor Instruction capítulo 224. Eu podia entender por que Ansura estava tremendo. Se eu fosse ela, não gostaria mais de me envolver com Azul neste momento. Ela pode até querer se mudar de Lindell para outra cidade. Se ela fosse inteligente, este seria seu melhor plano. O que Jungaian fez com ela foi muito traumático. Feliz ou infelizmente, Jungaian não estava aqui, mas achei que havia uma grande probabilidade de ela não querer se envolver comigo. No entanto, o que ela pensa não tinha nada a ver comigo. O que era um pouco mais importante era que ela havia escolhido Bruxa Negra como classe. Bruxa. Não havia razão para perguntar por quê, bruxo, raro. Esta é uma classe de ataque à distância que usa magia negra. A magia negra é um novo nível de magia que subverte completamente o senso comum mágico existente.
Por causa do conceito de pedir poder emprestado ao diabo, alguns grupos religiosos sentem forte resistência à magia negra, mas seu poder destrutivo pode ser esmagadoramente maior do que o de outras ocupações. Conhecimentos básicos de magia negra. O poder mágico aumentará em 4. Olha para ela. Seu circuito de poder mágico foi destruído, então esta classe era o que ela poderia escolher. Ao contrário dos bruxos que exigem afinidade com a magia, os bruxos negros eram uma das classes menos influenciadas pelo poder mágico. Também me lembrei de levar muito tempo para decidir entre um mago negro e um alquimista. Na época, Park Deokegu recomendou, e Kim Il-sung recomendou mudar para um alquimista. Achei que o primeiro seria melhor, mas o que me fez chegar tão longe foi escolher ser um alquimista com um item de grau heróico chamado Introdução à Alquimia de Ramos Stucker. No entanto, havia algo que me ocorria às vezes. E se eu tivesse escolhido ser um bruxo em vez de um alquimista? Claro, ser um alquimista não era de tudo ruim. Acho que fui excessivamente bem tratado e minhas conquistas foram excelentes. Além de obter uma classe única de grau lendário, minha falta de força também foi parcialmente preenchida. Mesmo assim, bruxo não teria sido ruim, também. Às vezes me pergunto sobre isso. Se eu tivesse escolhido ser um bruxo, teria sido inconveniente me mover pelo Sacro Império, mas essa área era desconhecida para mim. Eu estava curioso e interessado. Enquanto pensava sobre essas coisas, Ansura falou. Claro, ela parecia muito envergonhada. Sou eu. Ver você está me chamando. Sim. Por favor, saia da carruagem por um momento, Ansura-se. Ah. Ela parecia ansiosa. Pela expressão dela, eu sabia que ela não tinha pego a classe bruxa para se vingar. Não importa o quão bem ela fosse, a ideia de que ela poderia prejudicar Jungayan era impossível. Acho que é sorte. As duas já estavam em níveis diferentes e a lacuna nunca seria fechada. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Eu balancei a cabeça e falei com o cocheiro que esperava a partida. Ainda com uma bandagem por todo o corpo, ela saiu da carroça e olhou para mim com ansiedade. Você pode ir primeiro. A guilda azul vai levá-la para Lindell. Sim. Tudo bem, Lake Yongnin. Eu acho que seria melhor para a recruta Ansura vir conosco em nossa carruagem. Me segue. Ponto. Poderíamos conversar um pouco. Oh, esqueci que suas pernas estão um pouco ruins. Você pode andar devagar. Ponto. Uma atmosfera estranha permaneceu enquanto ela me seguia até a carruagem da minha guilda. Instrutor Lake Long. Sim. Eu fiz algo errado. Se cometi algum erro, peço desculpas. Então. Oh. Não é isso, então não se preocupe. Para ser sincero, já me esqueci disso. Você não precisa se preocupar. E eu acho que seria normal me chamar de Kilong-se, não de Instrutor Lake Long. Ou você pode me chamar de vice-mestre, ou bem, qualquer que seja tudo bem. Ponto de interrogação. Eu não sou mais um instrutor. Não. Não é isso. Oh. Você quer dizer isso? Isso é exatamente o que eu quis dizer. Acho que você já recebeu punição suficiente e já se desculpou. Então por quê? Não sei. Porque eu te chamei. E logo após o término da cerimônia de conclusão. Ponto. Você será capaz de adivinhar facilmente. Talvez. Matar. Vamos para Azul juntos. O que? Eu disse, vamos para Azul juntos. O tratamento não será ruim. Nós daremos um bom salário e pagaremos a entrada tanto quanto os outros. Claro, não tanto quanto Youaiongolei Shang-Ryu, mas em comparação com outras guildas, você não ficará desapontada. O que? Você pode verificar o conteúdo de bem-estar e outras partes enquanto lê o catálogo e o prazo do contrato. Ah! O período do contrato é vitalício. Na verdade, isso não é comum e, de fato, não é permitido pela lei imperial, mas bem, se você não abrir a boca, ninguém saberá. NT vitalícia que dura é destinado a durar a vida toda. Bem, há algumas coisas que você terá que fazer. Primeiro, uma vez que você tem conhecimento de alquimia básica, você será como um vice-chefe no laboratório de alquimia. Oh! Você vai ao novo segundo partido da Azul, então você deve manter isso em mente. Meu poder mágico. E as pernas? As pernas realmente não importam. Não é agilidade que peço na retaguarda, de qualquer maneira.
O problema é sobre o poder mágico. Um circuito de força mágica quebrado vai demorar um pouco, mas vamos ver se haverá uma maneira de consertar. Claro, os efeitos colaterais permanecerão. Eu não sei do que você está falando. Eu sou. Ansora-se. Não vamos mentir. Não se preocupe em saber como eu sei ou o que fiz para saber. Apenas acene com a cabeça. Enfim, em vez de vagar sozinha. Seria um pouco mais seguro ficar ao meu lado. Você já deve saber que influência e poder eu exerço. Ponto. Quero dizer, se você não quer receber visitas repentinas de inquisidores hereges de que o Império se gaba, então apenas assine o contrato em silêncio. Azul se preocupa com o talento. Não importa realmente os segredos ou deficiências que você tem. Com isso, Ansura ficou quieta. Claro, eu vi o rosto dela ficando muito pálido. Eu não sabia o que ela estava pensando, mas tenho certeza de que ela tinha plena consciência de que a situação já estava distorcida. A rejeição não era uma opção. Eu sabia que ela havia levado minha ameaça a sério. Porque ela é inteligente. Yayan. Ike. Vê-la soluçar assim que cuspiu o nome da Ayan foi divertido. Eu sabia que ela não gostaria de vir para Azul por causa da Jungayan, e não de mim. Você não precisa se preocupar. Ela nunca vai tocar em você primeiro, a menos que você faça cocô nela primeiro. Oh, tenho esse papel. Por favor, inscreva-se primeiro. Eu sinto muito. Eu estava errada. Eu sinto muito. Ike. Por favor, não. Faça isso. Não, não tenho salário e entrada. Isso é bom para você também. Me deixe viver. Eu imploro. Todo o resto está tudo bem. Por favor. Por favor. Poxa. Eu não disse que ela não matará você? Eu imploro. Por favor. Por favor. Eu não quero ir. Por favor. Vou adicionar um pouco mais na entrada. Eu não quis dizer isso. Por favor. Instrutor, eu fui estúpida. Então. Eu realmente não estou tentando coisas ruins. Por favor, basta se inscrever. O jeito que ela agarrou minhas calças foi realmente um espetáculo. Eu sabia e entendia porque ela me recusava, mas também senti que ela estava exagerando. Mas ela vai ser muito útil. Shaiha estava certa. Ela tinha vontade de sobreviver o suficiente e estava desesperada também. Se eu pensasse sobre isso, acho que ela era um talento pelo qual eu poderia ter mais expectativas do que Lei Shang e Wyong. Ver Ansora assinando seu nome no contrato com as mãos trêmulas me deixou orgulhoso, por algum motivo. Com o tempo, Wyong e Lei Shang Ryu, que estavam onde estava a bandeira azul, também começaram a se aproximar de nós. Achei que Kim Un-sung iria guiá-los, mas foi inesperadamente um funcionário da guilda que os guiou. Gerente Kim Mi-yong. Já fazia muito tempo que eu não a via. Gerente Kim Mi-yong, já faz muito tempo. Sim. Vice-mestre da guilda. Já faz um tempo. E quanto a In-sung-si? O mestre da guilda disse que ele tem uma reunião de negócios com Park Yeon-joo da Cisne. Ele disse que sentia muito e me pediu para guiá-los. HMM. Parecia que ela realmente se apaixonou por ele. Talvez Kim Un-sung também tenha pensado que essa seria uma situação embaraçosa. Ela não é o tipo de pessoa que ele pode simplesmente ignorar. O que era um pouco estranho era que Sun Yeon também não estava aqui. Ao perceber isso, Kim Yeon falou mais uma vez. Yeon-se também decidiu ir na carruagem Cisne Negro. Oh. Então, foi realmente uma reunião de negócios. Sim. Claro, ele disse que viria para Lindeu à noite. Ele me pediu para dizer que eles iriam comer juntos como uma refeição de boas-vindas. Tudo bem. Mais do que isso, quem é? É um pouco repentino, mas eu recrutei outra pessoa. Lamento incomodar a equipe de administração, mas acho que ela é um talento necessário para o segundo partido. Oh. O olhar da gerente Kim Mi-yong em Ansura desviou para seu olho e perna. Claro, o que era mais evidente era sua expressão ansiosa. No entanto, eu sabia que ela confiaria mais no meu julgamento. Sim. Assim que chegarmos lá, passaremos pelo procedimento de inscrição e informaremos a associação da guilda. O contrato. Como ela acabou de assinar o contrato, verifique e acrescente 10% a mais do que foi escrito. Agora que penso nisso, parece que foi um pouco barato. Pensando bem, você e Shang Ryu-se estavam juntos na equipe de ataque no tutorial, certo? Sim, vice-mestre da guilda. Mas
Visto que consideramos muitas coisas, você pode confiar e nos seguir. Embora seu corpo não esteja realmente bem, você fará seu trabalho bem o suficiente. Sim, Lee Kyong-min. Como ele estava usando uma máscara vermelha, não pude confirmar que tipo de expressão Lee Chang-ryu estava fazendo, mas ele não parecia estar de mau humor. Claro, era eu Aong quem parecia estar com um humor melhor. Eu estava preocupado porque meu olhar foi desviado até Ansura por um tempo, mas parecia que as coisas tinham funcionado melhor do que eu pensava. Pensando sobre isso, Aong-se. O problema com Kim Ki-cheo foi resolvido? Eu deveria ter ajudado. Sinto muito. Algo aconteceu de repente. Não. Você não precisava ajudar. Estou feliz, então. Eu me sinto bastante aliviada. A gerente Kim Mi-yeon também ajudou. Claro, ainda mais coisas que quero fazer. Posso te dizer isso mais tarde. Claro. Eu acho que ela realmente pegou o jeito com isso. Eu não sabia como a gerente Kim Mi-yeon ajudou ou o que ela queria fazer no futuro, mas era um pouco assustador pensar que sua mente ainda estava em vingança. Mas não é ruim. No geral, senti que tinha conseguido uma festa decente, com a qual tinha certeza de que me sentiria um pouco insatisfeito. Yoo Ayeon, Lee Chang-ryu e Ansora, uma festa bem equilibrada seria concluída em pouco tempo se eu colocasse o experiente Ain Kim lá. No entanto, quando coloquei todos juntos, percebi que cada indivíduo tinha algo faltando. Na verdade, eu estava preocupado em deixá-los com Ain Kim, mas sabia que ele era um sacerdote capaz de ser linha de frente e linha de trás. Eles eram capazes o suficiente, mas havia espaço para mais crescimento no futuro. Eu acho que posso criá-los corretamente. Claro, muitos problemas devem ser resolvidos para que eles se misturem à guilda. Enquanto refletia sobre meus pensamentos, pude ver uma carroça vindo. O que foi um pouco inesperado foi a presença de uma pessoa na carruagem. Opa! Eu vi Jungayan acenando com uma expressão alegre. Definitivamente, não era um bom momento. Com certeza, Ansura começou a tremer. Arg! Ah! Arg! O mais problemático foi o fato de ela ter feito xixi mais uma vez. Ela ainda está assim? Parecia que só eu achava que ela estava melhorando gradualmente. A situação dela parecia pior do que eu pensava inicialmente. Ao ver Jungayan acenando com uma expressão alegre, senti arrepios nas costas. Ela. O que diabos ela fez? Regressor Instruction capítulo 225. Na verdade, até eu me senti perturbado quando Jungayan trouxe Ansura para nós antes. Embora Ansura tivesse recebido o tratamento da Sun Yeon, ela parecia nada mais do que um trapo na época. No entanto, considerando a condição da Ansura na época, estava claro que ela sofreu mais do que eu poderia imaginar. Os efeitos ainda permaneceram o mesmo depois de ela ter sido curada. Acho que o trauma dela é mais forte do que eu pensava. Quem diria que ela faria xixi no local com apenas um simples olhar com Jungayan? Agora que ela sabia que tudo era um mal-entendido, Jungayan parecia não se importar muito com a Ansura, mas eu não tinha escolha a não ser me preocupar com ela durante todo o caminho de volta para a cidade na carruagem. Para ser mais preciso, ela trocou de calça 3 vezes do centro de treinamento tutorial para Lindell. Se a carroça não fosse larga, eu poderia ter certeza de que ela teria trocado pelo menos mais 7 vezes. Graças a isso, Ansura usou o mesmo espaço que Jelujito Alto-Ri, que estava ocupado dormindo, e não o meu, mas parecia que mesmo isso a incomodava um pouco. Mesmo se eu quisesse fazer algo, sabia que não poderia. Ouvir o nome da Jungayan não apenas desencadeou sua convulsão, mas também a fez tremer continuamente. Por enquanto, eu não tinha escolha a não ser esperar até que ela se acostumasse. Nesse ponto, me perguntei se foi um erro trazer Ansura. Mesmo se o primeiro grupo e o segundo grupo fossem divididos, o segundo grupo poderia permanecer junto conosco em uma masmorra ou campo de batalha, uma vez que estivesse no caminho certo. Considerando isso, eu sabia que era necessário fazer algo com a mentalidade da Ansura. Em primeiro lugar, eu tinha que mostrar que era eu quem segurava a coleira do cão excessivamente excitado. Claro, ela ainda estaria com medo, mas eu poderia pelo menos impedi-la de ter essas reações. Enquanto eu estava pensando em uma solução, a carroça já havia passado pela porta da frente de Lindell. Foi quando o queixo da Yoaong caiu. Ansura, que estava tremendo,
também estava olhando pela janela como se estivesse curiosa, e Lei Shang-Ryu também olhou para fora da carruagem, o tempo todo fingindo não estar interessado. Uau! Foi a mesma reação do nosso grupo quando vimos Lindeu pela primeira vez. Claro, eu sabia que era natural mostrar tal reação. Ao contrário do centro de treinamento, que não tinha nenhum conforto ou entretenimento, havia evidências de que Lindeu havia alcançado algum grau de civilização em toda a cidade. Existem também equipamentos culturais que pode desfrutar, e os rostos de algumas pessoas estavam cheios de vida. E exatamente como esperado. Assim que entramos já podia ouvir. Estamos procurando uma festa. Só precisamos de um sacerdote para ir caçar. Os subprodutos também são distribuídos proporcionalmente. Precisamos apenas de um sacerdote. Recusamos educadamente ladrão. Itens de qualidade rara. São todos baratos, então vem e dê uma olhada. Extra. Extra. Estamos procurando mais pessoas para explorar uma masmorra. É apenas uma masmorra de nível comum. O best-seller que atingiu Lindell, como um alquimista e uma gênia se apaixonaram. Terceiro livro. Restam apenas 93 cópias em quantidade limitada. Nós vamos distribuir apenas até 93. Eu realmente sinto muito por aqueles que estavam esperando. NT best-seller é como chama um livro que vende muito ou. Agora eles estão até vendendo romances. Entre eles, o que me chamou a atenção foram as pessoas aglomeradas fora da praça. Ao todo, a área era muito barulhenta. Vendo que um grupo de quase todas as mulheres lutava para comprar aquele romance desconhecido, até eu comecei a me perguntar o que diabos estava acontecendo. O que? Você está brincando comigo? Estou esperando desde a noite passada. Isso faz sentido? Como você pode organizar um evento como este? Onde está o organizador? Eu não me importo com dinheiro. Se houver alguma quantidade restante, basta liberar, rapidamente. Você acha que eu não sei que você distribuiu para os grandes oficiais de guildas antes? Você acha que apenas as grandes guildas leem? Era uma febre semelhante à época em que a Azul anunciou uma nova poção. Certamente, parecia que a quantidade de ouro consumida para qualquer conteúdo aumentava à medida que as pessoas tinham mais dinheiro. Cheguei a rir das pessoas aqueles que já haviam comprado o livro de edição limitada a vendê-los de volta. Inconscientemente, comecei a falar. Gerente Myong. Sim. Isso é. Oh. Isso. Parece ser uma novela popular sobre Lindell recentemente. Eu vejo. Vende bem? Sim. Originalmente, era uma novela que só vagava no escuro, mas aos poucos foi ficando na boca de todos. Recentemente, ouvi que também é distribuído na Celia e Dawan. Celia e Dawan? Uau! Isso é interessante. Certamente, o negócio sobre conteúdo parece estar bem hoje em dia. Temos algum item sendo preparado pela Azul? Não. Ainda não pensamos nessa área. Se estiver tudo bem, por favor, me dê um relatório, incluindo pesquisa de mercado. Não importa se é um pouco descontraído, por isso ficaria grato se você me enviasse. Seria divertido ser o responsável pela distribuição. Oh, Kim Myong leu essa novela? O que? Assim. Sua expressão parecia um pouco trêmula. A gerente Kim Myong era o tipo de pessoa considerada viciada em trabalho. Fiquei um pouco aliviado em saber que ela estava aproveitando seus momentos de lazer e hobbies. É uma coisa boa. Talvez o conteúdo. É um pouco complicado de explicar. Eu vejo. Você também leu, Ayan? Não. Esta é a primeira vez que vejo isso. Eu nem sabia que existia tal coisa. Certamente, ainda havia algumas pessoas que ainda gostavam desse tipo de conteúdo. De qualquer forma, pelo menos os recém-chegados não achavam Lindell tão ruim assim. Pelo contrário, pareciam estar de muito bom humor. Claro, se alguém olhar um pouco mais fundo, algumas coisas podem fazer alguém franzir a testa, mas certamente era um lugar onde outras pessoas moram também. Havia também muitas pessoas sorrindo e pareciam muito ativas. A razão de toda a cidade estar um pouco mais viva deve ser, em parte, os recém-chegados, mas eu queria agradecer aos cidadãos de Lindell que conseguiram mostrar boas impressões. Por fim, a carruagem passou pela praça e se dirigiu para a casa da Guilda Azul. Chegamos, vice-mestre da guilda. Oh, certo. No momento em que desci da carruagem, Park Deuk-gu e Wang Jeong-yeon chamaram minha atenção. Também fazia muito tempo desde a última vez que a vi Kim Hee,
E a Ankimo que estava ao lado dela. É. Xuejin também veio. O trabalho em Castle Rock parecia terminado agora. Eu sabia que haveria uma chance de conversarmos separadamente mais tarde. O que foi um pouco divertido é que a casa da Guilda Azul foi ampliada enquanto eu estava fora. Eu ouvi no relatório, mas foi diferente, ver por mim mesmo. O design se parecia ser mais de um estilo medieval do que moderno, mas também havia algo de clássico. Os novos recrutas pareciam surpresos com a aparência da casa da Guilda Azul. Antes que eu pudesse fazer uma avaliação completa da infraestrutura, alguém me chamou. Yungnin. Oh, Deukegu. Já faz um tempo, Jeongyeon-si e Ejin-si. Ih. Sim. Sim. Muito tempo sem se ver, vice-mestre da guilda. E você, Ankimo? Na verdade, minha ex-mestra da guilda me disse para sair o mais rápido possível se eu fosse sair, então eu fiz as malas e fui embora. Moro na Azul há alguns dias. Entendo. Bem-vindo a Azul. E deixe-me apresentar a vocês. Estes são os recém-chegados. Da esquerda para a direita, são Yu Ayeong, Lei Shang-ryu e Ansora. Saudações se seguiram depois que eu disse isso. Olá. Eu sou Yu Ayeong. Cuidem bem de mim. Eu sou Lei Shang-ryu. Eu sou Ansora. Por favor, cuidem bem de mim. Vê-los se apresentarem de maneiras diferentes me deixou feliz. Yu Ayeong estava bastante animada. Lei Shang-ryu estava bastante com uma cara de pau, e Ansura ainda estava bastante ciente da presença da Jungayan. Falei mais uma vez. Yu Ayeong é uma guerreira, Lei Shang-ryu é um assassino e Ansura é uma maga. Contarei mais sobre eles mais tarde, mas estou planejando colocá-los como os membros principais do novo segundo grupo. Acho que é melhor começar com as acomodações primeiro. Oh, Deukegu. Acho que seria melhor se você os guiasse. Junte-se a eles também, Jeongyeon. Eu acho que posso guiá-lo passo a passo do porão para os andares superiores, e Jeongyeon pode escolher as acomodações imediatamente. Lei Shang-ryu se disse que queria ir para a sala mais isolada, então, por favor, faça isso. Ansura e Yu Ayeong, por favor, tome suas decisões com cuidado. HMMM. Haverá jantar à noite, então vocês podem terminar todas as suas coisas à noite. Achei que havia uma grande probabilidade de que a equipe da guilda tivesse feito tudo, mas haveria pessoas aqui que gostariam de se preparar também. Eu vou fazer isso. Foi Kinri quem olhou para seus alunos do primeiro ano com uma expressão surpresa. Ela parece já ter se reconhecido como uma veterana. Claro, era impossível confiar tal tarefa a uma criança que ainda não era adulta. Antes mesmo de pensar se ela precisava de outra pessoa, ouvi uma voz ao meu lado. Eu irei com você, vice-mestre da guilda. Então, por favor, Yejin-se. Tudo bem. Eu vou com você. Sim, Ankimo-se. Embora eu me sentisse distraído com a quantidade de pessoas ao meu redor, a atmosfera não era de todo ruim. A própria Jungayan não parecia se importar. Como Toltori estava dormindo há muito tempo, parecia que Dialogia não voltaria para o ninho hoje. Enquanto isso, o sol parecia se pôr em um ritmo mais rápido do que o normal. Os novos recrutas ainda circulavam pela casa da Guilda Azul e, quando Kinri, Xuejin, Ankimo e até Jungayan começaram a se preparar para a festa, todos os preparativos para o trabalho terminaram em breve. Assim que soube que Kim Il-sung havia voltado para Lindell, prontamente comecei a esperar por ele. Pouco depois, o próprio homem entrou em minha linha de visão. Senti sua falta, seu bastardo. Já fazia um tempo desde que ficamos cara a cara assim. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.